Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 20 de novembro de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E pedimos sempre a permissão do nosso Senhor Jesus, o amparo da espiritualidade amiga, para que possa nos inspirar e nos conduzir. Estamos aqui nesse trabalho, eu, a professora e o nosso querido amigo Paulo Macedo e todos vocês que estão aqui também para nos ajudar com as vibrações e com as colocações necessárias. Então hoje nós vamos adentrar no capítulo 12, no tempo dos vice-reis. Vamos nós? Você quer que eu fale? Pode. Então tá, boa noite, gente. Nós vamos falar dos vice-reinados aqui no Brasil. Então, para a gente ir numa linha do tempo, para a gente entender, então nós começamos com as capitanias hereditárias, né? Que foi as possessões, e depois veio os governos gerais, e em 1763 passou a vice-reino. O que é o vice-reino? É quando se transfere a capital de Salvador para o Rio de Janeiro e se implanta no Brasil o vice-reinado. Mas antes de falar do vice-reinado, nós vamos falar do Tratado de Methuen, que ele tem tudo a ver com isso aqui, com o vice-reino. O que é o Tratado de Methuen? É um tratado que tem esse nome pelo John Methuen, que era uma figura lá da Inglaterra, um embaixador da rainha, né? Foi assinado em Lisboa entre Portugal e Inglaterra. O Tratado de Methuen é também conhecido como o Tratado do Pano e do Vinho. Pano, tecido, têxtil, né? Então, foi assinado em 1760, se eu não me engano, esse tratado. Em plena Revolução Industrial, né? 63? Isso, 1703, né? Quase assim no início da Revolução Industrial, que começou na Inglaterra. Que começou, gente, com as manufaturas, com as máquinas, o tear mecânico. Por que eu estou falando isso? Que esse tratado, ele fez com que é aí que a gente vai entender por que Portugal, de fato, não se tornou um grande país, assim, como se fosse os Estados Unidos hoje ou a China, com esse potencial todo. Foi exatamente por isso. Por quê? A Inglaterra obrigou eles a comprarem a manufatura deles, os tecidos feitos pelos teares mecânicos. E, em troca, Portugal venderia o vinho. Só que nunca foi igualado o preço do vinho com os tecidos que vinham para cá. Então, ou seja, Portugal, ele importava mais do que exportava. Isso causou um déficit na balança comercial. Eu não sou economista, mas a gente sabe que isso quebra um país. Ele tem que exportar mais do que importar, isso é fato, né? Então, E aí, o que aconteceu? Por outro lado, para ele produzir mais vinho, ele tirou as outras agriculturas para a plantação de vinhos. As terras férteis deles foi toda produzida aos vinhedos. E isso provocou uma carestia lá de produto de tudo. Aí ele tinha que importar mais. E o que ocorreu? O grande número, as minas aqui bombando no nosso português, era para, assim, se Portugal não tivesse feito isso, esse ouro ia todo para ele ia se tornar um país com todas as manufaturas, com todas as fábricas, que era em plena Revolução Industrial. E o que ocorria? Parte do ouro ficava aqui no Brasil, e o ouro ia todo para Portugal, só que ele tinha que pagar a Inglaterra, ficou com pouquíssimo ouro lá. Com isso, ele achou melhor, a corte achou melhor transferir a capital de Salvador para o Rio de Janeiro, porque ficava fácil de escoar e porque já o Rio de Janeiro já estava todo bem organizado, estruturado. Lembra das invasões? Que eles se como é que se diz? Se organizaram. Então ela já estava toda organizada, muito mais do que Salvador. Então, gente, misturou o Tratado de Methuen com a transferência para cá. E o que ocorreu com isso? Portugal sempre ficou na dependência da Inglaterra. E esse fato fez com que ele não crescesse industrialmente, economicamente. Ele se tornou um país que viveu à margem das manufaturas, das empresas, porque ele só comprava.
digamos, em linguagens gerais, digamos que o ministro das Finanças lá, que não era um ministro, ele não foi um bom ministro da economia lá deles. Ele apostou que ele comprando as coisas manufaturadas, isso foi um grande erro para Portugal não se tornar uma grande potência. Ele achou que ele não trazendo as indústrias, que começou lá na Inglaterra, e depois veio o advento do petróleo, que digamos, é a segunda revolução, que eles apostaram na energia elétrica do petróleo, que antes a energia era o carvão mineral, né? E depois que veio a eletricidade com o petróleo. Então eles apostaram em comprar as manufaturas. Isso é o Tratado de Methuen. Resumindo, a Inglaterra ficou no domínio de Portugal. Portugal sempre independência econômica. E eles resolveram fazer isso, transferir a capital para o Rio de Janeiro, para ver se melhorava. Porque lá ficava fácil para chegar no Oceano Atlântico, apesar de Salvador ficar também lá, mas ele já estava todo estruturado, digamos assim. Aí depois só mudou para Brasília definitivamente. Tá, gente? É isso. Tratado de Methuen e o vice-reinato. Qualquer dúvida a gente explica aqui. Fale, Paulo. Só continuando. Na realidade, a decadência portuguesa começou com a quebra do monopólio da Companhia das Índias. E durante muitos séculos, Portugal foi um protetorado inglês. Quando eles falam aqui dos panos e dos vinhos, esse vinho a que se refere é o vinho do Porto. As grandes companhias de vinho do Porto, até algumas décadas atrás, eram de empresas inglesas. Depois é que o governo português quebrou esse monopólio. Você vê que, por exemplo, Sandmans, que é um dos vinhos do Porto mais conhecidos, é uma companhia inglesa. E outros que não mudaram o nome, mas que pertenciam a casas inglesas, a empresários ingleses. Então, Portugal foi um protetorado inglês. O olhar da Inglaterra, do Reino Unido, era principalmente sobre as províncias ultramarinas portuguesas, pelo que eles traziam, e principalmente o Brasil. Quando se fala, por exemplo, mais adiante na abolição da escravatura, a princesa Isabel foi maravilhosa, aboliu a escravatura, foi uma exigência da Inglaterra. Ela assinou a lei da abolição sob pressão do governo inglês. Senão talvez não tivesse sido assinado. É verdade. Então houve uma força muito grande sempre do Reino Unido sob Portugal, não é? Em tratados que o benefício era muito maior do Reino Unido. Por exemplo, eles exportavam para o Brasil kit para fazer esqui, roupas de frio, etc, coisas que no Brasil naquela época não tinham a menor utilidade, e Portugal era obrigado a comprar e a trazer. No tempo dos vice-reis, capítulo 12, a ação espiritual das falanges de Ismael, reunidas ao esforço dos elevados espíritos que reconstituíam as energias portuguesas, intensifica-se cada vez mais no coração das duas pátrias irmãs. Pelo Tratado de Methuen, assinado em 1703, a Inglaterra... Então vamos lá, a professora falou, mas vamos anotar. O Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e Vinhos, foi um tratado assinado entre Portugal e a Inglaterra, em 27 de dezembro de 1703. Foram seus negociadores o embaixador extraordinário britânico John Methuen, daí o nome do tratado, por parte da rainha Ana da Grã-Bretanha e Dom Manuel Teres da Silva, Marquês de Alegrete, ok? 1703. Então, pelo Tratado de Methuen, assinado em 1703, a Inglaterra, cujo poderio marítimo se consolidava depois dos grandes feitos das armadas de Portugal, da Espanha e da Holanda, passaria a amontoar o ouro do Brasil como principal fornecedora do primeiro e de suas colônias. No capítulo financeiro, o Brasil era, de fato, uma das suas fontes de riqueza, pois que todas as suas reservas se escoavam para o tesouro inglês.
Porque quem colonizou o Brasil era a colônia de quem? Portugal. E Portugal estava na mão de quem? Da Inglaterra. Entendeu? Uma sábia disposição do mundo invisível regulamentara, uma sábia disposição do mundo invisível, até que ponto os espíritos influenciam em nossa vida, isso fica mais claro ainda. Regulamentar a questão dessa forma, adotando essas providências para que a pátria do Evangelho fosse colocada a cavaleiro de novos choques de ambição nos seus territórios. A combinação de Methuen era ruinosa para a indústria portuguesa, mas nos grandes jogos dos interesses internacionais, semelhantes acordos se faziam necessários. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações. Um vai ficar com ouro, o outro irá ficar com as lições. E como disse o nosso irmão Paulo, o que guardaram, o mar levou. Materialmente falando. A Inglaterra ficaria com o ouro tangível, enquanto Portugal guardaria o ouro imperecível dos corações, dilatando a sua fé e as suas fronteiras, eternizando o patrimônio das suas tradições e das suas esperanças no tempo e no espaço. Nessa época, o Rio de Janeiro já eclipsava todas as cidades do Brasil. O Rio já brilhava, não tinha o carnaval, mas já era a melhor. Já se destacou. Todas as cidades do Brasil. Aí, ao lado das águas claras e puras do Rio da Carioca, onde os tamoios encontravam sagradas virtudes. Nós já estudamos os tamoios com a professora, eram os índios Tupinambá, que habitavam a Guanabara até o século XVI. E quando ele fala aqui das águas claras puras do Rio Carioca, porque eles habitavam ali justamente onde nós chamamos hoje a região dos lagos. Por isso é que ele diz, aí ao lado das águas claras e puras do Rio da Carioca, onde os tamoios encontravam sagradas virtudes para a beleza de suas mulheres e para a voz dos seus cantores. Já se erguia o casario imenso, já tinham várias casas ali, a descer do cume dos morros para o lençol arenoso das praias. Aí, sob o céu azul que cobre a paisagem tranquila, os governadores podem fazer com serenidade imperturbável. Nós estamos em que século aqui? 18, lembra disso? Ele foi descoberto, nós estamos aqui falando já de 200 anos de idade, sim, tá? Exatamente. Então, nesse período aí, sob o céu azul que cobre a paisagem tranquila, os governadores podem fazer com serenidade imperturbável seus longos expedientes para a metrópole, e os padres podem rezar beatificamente nos seus breviários. Breviários eram os livros de orações, né? Entre as paredes coloniais do convento de Santo Antônio. A sociedade tratava de aprender as regras de bem viver, de civilidade, nos livros encomendados especialmente do rei. Traz livro para o povo se tornar um pouco mais culto. Ao entardecer, não se cuidava de outra coisa que não fosse a iluminação dos oratórios, das esquinas, únicos pontos onde, às vezes, se concentravam alguns transeuntes retardatários, pessoas passando ali atrasadinhas, que afrontavam sem receios os capoeiras ocultos no silêncio das ruas ermas, abandonados. Capoeiras, você lembra? De qualquer modo, porém, às 8 horas da noite, não se encontrava mais ninguém pelas vielas escuras, com exceção dos dias de grande gala, em que o governador comparecia pessoalmente às festas populares, tendo todos o cuidado de ir a esses foguetos de rua, com os elementos preciosos para a iluminação do caminho,
no regresso à casa. Eles iluminavam, tinha alguém que acendia os candeeiros, as lâmpadas, né? Agora você imagina a matança de baleia, porque era óleo de baleia. Aqui no norte foram as tartarugas, né? A óleo e os peixe-bois imensos para acender lá no centro, que ainda tem, né? Eles acendiam. O Rio de então, com as demais cidades, não só do Brasil, mas também de Portugal, não primava pela higiene e pela limpeza. Já começou. Gente, olha o que eles fazem. Eu disse aqui de que horror. Pensar que estávamos lá. Eles não primavam pela higiene e pela limpeza. Os igarapés, que conheci, isso aqui é Humberto de Campos falando, a dor dele. Os igarapés, que conheci ainda em princípios deste século, em algumas pequenas cidades do norte brasileiro, onde se viam em pleno dia homens e crianças acertando contas com a natureza. Se localizava então nos recantos mais afastados das ruas, em grandes valas dentro das quais os pobres escravos depositavam todas as tardes o conteúdo mal cheiroso dos largos potes de barro carregados à cabeça. Ia despejar onde? Nos igarapés. Mudou. Alguns forasteiros ilustres que nos visitaram naquela época arquivaram tristes impressões do Brasil, dos vice-reis, cheio dos mais espantosos quadros de imundície. Todavia, um dos espetáculos mais dolorosos e comovedores ofereciam os mercados de escravos, como o do Valongo, onde os miseráveis se amontoavam aos magotes, aos montes, tá? Esperando o comprador. Tu imagina, aquele grupo de irmãos aguardando um comprador. Isso aqui me chocou, porque sempre me choca. E espero sempre que leio me chocar. Nunca consegui olhar para isso como algo normal. Sim. Esperando o comprador que lhes examinava os pulsos e os dentes, selecionando os mais fortes para os duros trabalhos das fazendas. Ali encontravam-se representantes dos negros de Guiné, que é o país da África Ocidental, de Cabinda, era uma cidade da Angola, e de Benguela, no oeste da Angola, também uma cidade, que eram separados dos pais e das mães, dos irmãos e dos filhos, nos sucessivos martirológios da raça negra, na qual os próprios padres de Portugal não viam irmãos em humanidade, mas os amaldiçoados descendentes de Cã. Aí você tem que ir lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 9, versículo 20 a 27. Cã era o filho de Noé. O pai tomou os goró e não sei por que tirou a roupa. E Cã foi e viu o pai nu. Ele não podia ter visto o pai nu. E ainda saiu contando. E ele contou para os dois irmãos. Os dois irmãos, em ato de respeito, foram cobrir o pai, mas entraram de costa para não ver o pai nu. E jogaram o manto sobre o pai. No dia seguinte, alguém contou e o pai soube o que o Cã fez. E Noé condenou Cã a ser servo de todos. Então, o que os nossos irmãos padres falaram? Que os negros seriam servos de todos, descendentes de Cã. Para eles justificarem, eles tinham que achar alguma coisa dentro da Bíblia. Até há pouco tempo, podia-se ver na Luanda, né, a cidade de Angola, a cadeira de pedra do bispo, de onde um prelado português abençoava os navios negreiros, prontos para se fazerem ao mar largo, com a pesada carga de desgraçados cativos. Agora, olha o que me assusta. A bênção religiosa visava conservá-los vivos
até os portos do destino, a fim de que os mais fartos lucros compensassem o trabalho dos hediondos, dos sórdidos mercadores. Que todos os negros que são matéria-prima possam chegar vivos, e os que estão também dentro do navio, para poder dar lucro. Essa era a bênção. Estes últimos, no entanto, além da bênção, adotavam outras precauções, amontoando os deditosos africanos nos porões infectos, onde viajavam como animais ferozes, trancafiados na prisão, para que não vissem pela última vez os horizontes do berço ingrato em que haviam nascido, vacinando-se contra as dores supremas da desesperação, que os arrastaria para os abismos do oceano. Aprendia para não ver nada, para não ver a partida. Então você dizer, não sou a favor da consciência negra, não. Não é uma homenagem ao negro de hoje. É uma homenagem merecida a esses negros. Ismael, com as suas hortes do mundo invisível, por isso o desespero de Ismael quando foi conversar. Jesus, o negócio está difícil. Estão escravizando os nossos irmãos da África. Ele foi chorando. Ismael, com as suas hortes do mundo invisível, consegue harmonizar lentamente os interesses espirituais de quantos se haviam estabelecido na pátria do Cruzeiro. Sob a sua inspiração, a igreja torna-se a protetora necessária da mentalidade infantil daquela época, grupo infantil. Então, o que faz? Os capetas desencarnam, porque, graças a Deus, todos nós temos data de validade. Então, todos aqueles que estavam ali encapetados desencarnaram. E, para surpresa deles, voltaram como negros. Porque foram quanto tempo de escravidão no nosso país? Em 3 séculos, minha filha. Muitos foram e voltaram. Então, aquele que era o feitor, o proprietário da fazenda, o que humilhou, o padre que abençoou, reencarnaram como negros. E essa turma voltou para o outro lado e um novo grupo foi chegando para dar essa é a enxertia divina. Então, olha só. Os templos da colônia abrem as portas para todos os infelizes e para todos os tristes. Os reinóis organizam festanças periódicas, missas e procissões da fé, bem como festas profanas, tá, gente? Quais as da Serração da Velha. De que festa? Era realmente uma festa. Era o que eles faziam? Eles formavam-se um grupo, um magote, chegava na frente da casa de pessoas e começava a gritar, começava a fazer barulho. E o grupo que estava dentro da casa tinha que rapidamente fazer uma boneca, uma velha. Aí entregavam a velha para eles. E eles pegavam a velha e ia para a boneca. E ia para um determinado momento e cortava. Até eles assim, serrava o boneco todinho, uma coisa meio doida. E eles faziam uma festa disso. Que nem nós fazemos com Judas. Então eles faziam isso com a velha. Por isso é que é serração da velha. Isso era a mania de Portugal que trouxe para o Brasil. Sob as vistas condescendentes da igreja, os mensageiros do espaço se fazem sentir mais fortemente junto dos senhores, amenizando a situação amargurada dos míseros cativos. Sob as suas influências indiretas, organizam-se correntes de filantropia, que é o quê? O amor à humanidade. Do mais elevado alcance, costumes fraternos surgem espontaneamente no seio da população de todas as cidades brasileiras. O hábito de apadrinhar, de proteger os negros faltosos ou fugitivos, nunca é desrespeitado pelo Senhor. Reconhece-se o direito de propriedade aos escravos. A partir desse momento, o escravo poderia ter uma propriedadezinha. E o costume de ceder um dia ou 2 aos trabalhos dos cativos. Ou seja, sábado,
e domingo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Porque eles trabalhavam de segunda a segunda. Aí disseram, não, eles têm direito a 1 ou 2 dias de repouso. Reconhece-se o direito de propriedade dos escravos e o costume de ceder 1 dia ou 2 aos trabalhos do cativo é confirmado por lei. Confirmado por lei, viu, gente? Em 1700. Alastra-se o precioso movimento das alforrias na pia batismal. Aquela piazinha que mergulha o menino para dar um caldo nele, que é o batismo, né? Onde, com um óbulo insignificante, são declarados livres os filhos dos escravos. A lei do ventre livre. As associações dos negros nas grandes cidades do país para a realização das suas festas de saudade das paisagens africanas, né? Aí começou o batuque, o negócio, né? Começou que eles não podiam fazer isso. Aqui eles começaram a expressar a sua cultura, né? De saudade da paisagem africana, são numerosos, com permissão de todas as autoridades. Eles podiam fazer a festa. Os festejos originais do rei do Congo, né? Foi uma região africana. Se levam a efeito com brilho e expensas dos senhores. A expensas do senhor. E quem bancava tudo eram os senhores. Sim. Eles faziam a festa e mandavam a conta. A igreja no Brasil abre o seu culto a São Benedito. São Benedito. Olha lá. Era um negro. Né? Isso. Ele foi aceito, na verdade, ele foi convidado por um seguidor de São Francisco. Então ele adentrou como seguidor de São Francisco. E era negro, né? Então eles puderam fazer esse culto a São Benedito e a Nossa Senhora do Rosário, que é na verdade a nossa Mãe Santíssima, tornando-se um refúgio de doce consolação para os pobres africanos. Então aqui a gente já vê tomando um rumo, né? Porque negro não podia entrar na igreja, lembra? Não podiam ir à igreja. E eram obrigados, na Inglaterra principalmente, a ser católicos. As ordens religiosas possuíam seus pretos, que eram bem tratados, olha, as ordens religiosas, e jamais poderiam ser vendidos. Nas fazendas, agrupavam-se eles em família, que as mais das vezes eram plenamente alforriadas em testamento dos proprietários. Em testamento. Todos os hábitos em voga, né? Está na moda, vamos dizer assim, ó, na época, dão testemunho da liberdade brasileira, porquanto em nosso país nunca a emancipação foi impedida por lei, nunca, como em outras nações. A filantropia, que é esse amor à humanidade, dos brasileiros, cedo começou o movimento abolicionista. E a prova da profunda assistência espiritual que acompanhava essas ações na pátria do Evangelho é que nunca teve o Brasil um código negro à maneira da França e da Inglaterra, né? Código preto ou código negro na França em 1685. E aí eu fui ler um pouco. Dentro dessa lei, eles poderiam casar com alguém alforriado. O proprietário poderia bater no negro. Então são várias regras, que é esse código do preto, o que pode e o que não pode ser feito. Alguns até humanizados e outros bastante desumanos. E a verdade espiritual que paira acima das considerações de todos os historiadores é que Ismael preparou aqui no Brasil a oficina da fraternidade, onde os negros incompreendidos vinham erguer a pátria da sua descendência. Brasil, pátria da descendência dos negros. Se sofreram nas mãos de alguns escravocratas impiedosos, seus prantos e sacrifícios iam florescer ao tênue orvalho das bênçãos do céu, na terra do Evangelho, clarificando-lhes mais tarde os caminhos
quando os seus corações resignados e sofredores se dilatassem na alma fraterna dos filhos e dos netos. E coincidentemente, falar desse capítulo hoje na homenagem da consciência. Eu achei tão... Aí a próxima semana nós vamos estudar Pombal e o Jesuíta. A professora já vem preparando material para a gente. Foi bom? Vamos orar? Nosso Senhor Jesus, acompanhando a história, comparando com o nosso presente, percebemos a mudança, mas ao mesmo tempo compreendemos e percebemos que ainda carregamos em nós os traços de um passado. Ainda carregamos muita dificuldade para respeitarmos uns aos outros. Queremos ainda manipular o pensamento do outro e a atitude do outro. Ainda levantamos o tom da voz. Ainda nos sentimos no direito de agredir com o olhar. E ainda acreditamos que somos superiores. Pouco andamos em nosso mundo íntimo. Que esse estudo, uma vez mais, possa servir de reflexão a todos nós. Se estamos com a responsabilidade da administração, do comando e do mando, que possamos compreender a responsabilidade que carregamos e que teremos que responder. Se estamos na condição de servos, que possamos exercitar a humildade, a tolerância, o perdão, a compreensão e a misericórdia. Obrigada, divino amigo, por essa oportunidade que o seu amor nos dá. Agradecemos aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que nos conduziram mais uma vez, e que nós possamos voltar aos nossos lares, levando daqui as lições e que elas possam calar no nosso mundo íntimo. Graça te damos, Senhor Jesus.